Fala rapaziada, tudo bem? Restam apenas detalhes para o Cuiabá anunciar a contratação de Luciano Gimenez para a temporada de 2024. Você já sabe, né? Se tem reforço, tem conteúdo aqui no canal 4 Linhas. Roda a vinheta! O Luciano Gimenez é um atacante argentino de 23 anos. Ele é revelado nas categorias de base do Boca Juniors, mas acumulou empréstimos a equipes de divisões interiores lá no campeonato argentino, ao Chaco Forever e também ao Central Norte. Mas ele foi se destacar realmente só no ano passado, no Chacarita Juniors, da segunda divisão do campeonato argentino. Ele foi um dos principais nomes daquele torneio. Autor de 13 gols e 2 assistências, ele foi o líder da equipe nesses em participações diretas em gols no torneio, né? Foi um cara que realmente conseguiu ser o principal jogador da equipe, né? Não à toa é o melhor, ele vem para o Cuiabá no melhor momento da sua carreira. Ele é um centroavante, né? Um 9 realmente. E ele sempre atuou centralizado, sempre foi essa referência. E naturalmente no Chacarita não seria diferente, né? No 4-2-3-1 do Aníbal Bigeri, treinador da equipe, né, que foi o sistema que ele mais utilizou, o Luciano Gimenez sempre, literalmente sempre foi esse camisa 9 de referência. Ele só ficou de fora de 2 partidas do Chacarita no Campeonato Argentino da segunda divisão da temporada passada. Então mostrou que realmente foi o protagonista da equipe de fato. Ele é um 9 de muita imposição física, tá? É um 9 que apesar de atuar mais centralizado, ele pode cair um pouco pelos lados. Não é um 9 que se resume apenas a ficar dentro da área, tá? É um 9 que tem uma certa mobilidade, mas é aquele cara realmente de muita força física. É alto, mais de 1,87, 1,88 de altura, destro, tem uma capacidade de finalização boa, cara. E não só com a perna direita, mas também com a perna esquerda, que a gente costuma chamar com o pé não dominante. É um jogador, cara, que assim, sabe atuar de frente pro jogo, né, atacando o espaço, apesar de não ser um centroavante muito veloz, assim, até por conta da altura, né, apesar que também esse paradigma foi quebrado recentemente, porque o Haaland tem 1,94 e tem uma capacidade de explosão, de arranque fenomenal. Mas voltando pro cenário aqui do futebol brasileiro, cara, o Gimenez, em muitos momentos, não só no Chacarita, mas também no Central Norte, como essas duas equipes tinham um jogo direto muito forte, né? Então a bola quebrada, um jogo bastante condicionado para o camisa 9, ele era peça fundamental dentro desses 2 modelos de jogo, né? Eu já citei do Aníbal Bigeri lá no Chacarita. Então em muitos momentos essa bola era quebrada para ele fazer o jogo de costas, né? Para fazer esse jogo de parede escorando para os companheiros virem de trás, mas também para fazer a casquinha, né, para encontrar um outro companheiro nas suas costas em velocidade. É um centroavante de vencer duelos, né, de disputa de bola, de força física. Não é um cara brilhante tecnicamente, muito longe disso, né, mas é um 9 que vai entregar essas valências, né, em muitos momentos, inclusive ele abdica de ficar de frente para o jogo, né, de receber essa bola de frente para fazer esse jogo de costas. Mas quando também recebe de lado para atacar espaço, também consegue ter uma taxa de assertividade grande, né? É um cara que sempre busca finalizar. Você não vai ver o Gimenez driblando ou o Gimenez fazendo firula. É um cara que busca ser eficiente, nem sempre consegue, né? Mas ele busca receber e finalizar. Às vezes finalizar de primeira e finaliza com a direita e finaliza com a esquerda. E entrega jogo aéreo também, né? É um cara realmente que acho que dá pra gente considerar que a sua principal virtude é a capacidade física dele. E se eu citei que ele é um centroavante de vencer bastante duelos, só pra gente fazer um comparativo com o principal jogador do Cuiabá, que é um centroavante, que é o Daverson, eu separei alguns dados desses 2 atletas nos campeonatos nacionais do ano passado, de 2023. Ah, mas Vini, cara, o Daverson disputou a Série A do Brasileirão e o Gimenez disputou a segunda divisão do campeonato argentino. Não dá pra fazer essa comparação. Evidentemente são 2 contextos e 2 níveis de competitividade diferentes. Mas é só pra gente ter uma noção, só pra você, torcedor, ter uma noção
de como o Giménez foi importante para sua equipe em um contexto, em um cenário diferente, em um nível competitivo diferente, mas uma lacuna exclusiva eu queria destacar para você ficar bem ligado como ele é esse cara de contato, de vencer bastante duelos. Presta muito bem atenção na tela que eu vou colocar aí para você. O Giménez, no Campeonato Argentino da Segunda Divisão, na temporada passada, marcou 13 gols e o Daverson, na Série A do Brasileirão do ano passado, 12. 2 assistências para o Giménez e 2 também para o Daverson. Finalizações por partida, Giménez 2,8 e Daverson 1,9. E disputa de bolas vencidas. Esse é o ponto que eu queria bater, que eu queria destacar. O Giménez teve por jogo 10,8 disputa de bolas vencidas por partida. Taxa de assertividade de 32%. E o Daverson 6,8 vence 56% dos duelos, né, dessas disputas de bolas que tenta. E comprova exatamente isso que a gente vem falando. Como o jogo, principalmente do Chacarita, do Central Norte também, era muito condicionado para a força física que o Giménez entrega, seja pelo chão, seja pelo alto, tá? Então ele é de fato esse 9 de referência, de incomodar, sem bola também, ele entrega bastante jogo, né? Incomoda, salta a pressão, vai para dar o bote, vai para... É um cara muito competitivo, tá? Acho que é a palavra certa a usar. Me soa um tanto quanto desengonçado, assim, se a gente olha um mecanismo do movimento do Giménez, a gente não fala, cara, que estranho, assim, né, tá desengonçado, assim, correndo, mas é um cara realmente que entrega essas valências. É uma característica, tá? Não tô analisando qualidade, né, não tô falando que o Giménez é mais jogador que o Daverson, também não tô falando o contrário, apesar de achar, obviamente, o Daverson mais jogador que o Giménez nesse momento. Mas a forma como os dois se comportam em campo, as características, o estilo, né, os comportamentos que os dois têm são bem similares, né? Então, vejo o Cuiabá tentando encontrar um outro nome do mercado com uma característica similar ao Daverson. Não sei se o Daverson vai sair, espero que não, até porque ele está num trabalho muito consolidado e numa forma de pensar muito bem que o Cuiabá tem, né, já há algumas temporadas, já há alguns anos, né, na elite do futebol brasileiro. Mas eu enxergo que é um cara para dar uma opção naturalmente para a temporada de 2024, né, de Copa do Brasil, de Série A do Brasileirão, de Copa Sul-Americana, né, torneio continental, mas acho que também tem um dedo de, cara, vamos contratar esse jogador porque ele tem um potencial de evolução e a gente pode lucrar lá na frente. Como é um atleta de 23 anos e tem esse jogo físico, né, um 9 de características bem peculiares, né? A gente não consegue enxergar tantos 9s assim surgindo com essas características do Giménez, muito 9 de atacar espaço, muito 9 de muita mobilidade, 9 mais de desmarque, né, que a gente costuma chamar de desmarque de ruptura para fazer o facão nas costas dos defensores. O Giménez já não tem isso como ponto mais forte do seu jogo, apesar de fazer também, né? Então enxergo que a vinda dele é pensando já num futuro, né, já num preço de revenda, e ele tem esse potencial de evolução muito grande. Não sei o que o Antônio Oliveira vai pensar para essa temporada, né? Se ele enxerga o Cuiabá com 2 centroavantes ou só com um. A gente sabe que na partida agora que o Cuiabá teve na primeira rodada do campeonato Mato-Grossense, ele só atuou com um 9 de referência, né? Só com o Daverson, 2 caras de velocidade, né? Atuou o Cleison, atuou o Jonathan Cafu, o André Luiz também jogou. O Isidro Pita, que é outro cara muito bom centroavante, eu gosto muito do Pita, paraguaio. Em muitos momentos na temporada passada jogou aberto pelo lado esquerdo, como um extremo, né, como um ponta. Então não sei o que o Antônio Oliveira pensa ou vai pensar dentro da formatação da equipe para essa temporada. Imagino que ele não chega para ser titular, né? Evidentemente o Daverson é o principal jogador da equipe e deve ser o cara da posição. O Isidro Pita é o segundo nome principal, né? Que pode em muitos momentos jogar como extremo, ou sendo esse 9 de referência quando o Daverson não puder atuar, ou os dois mais centralizados, né? Os dois bem enfiados dentro da área. Mas o Giménez é essa terceira opção, é esse cara... sabe quando dizem que o cenário ideal, né? Que muitas pessoas falam, que é você ter 3 jogadores para a mesma posição em cenários diferentes, né?
em idades diferentes principalmente. O Davidson, um cara mais experiente, mais de 30 anos. O Isidro Pita, um cara que fica naquele meio termo, apesar de ser jovem ainda, mas já tem uma certa experiência, já tem uma rodagem maior. E uma terceira opção, um cara mais jovem que tem um potencial de evolução enorme. Então enxergo essa posição de centroavante e essa vinda do Luciano Gimenez me faz ter esse feeling, me faz ter esse pensamento sobre essa contratação. Fato é que, cara, é um mercado muito bom do Cuiabá. Eu vejo pouca gente falando isso. Vejo muita gente falando do mercado do Inter, do mercado do Bahia, que são muito bons realmente. Falam também do mercado do Fluminense, que também acho interessante dentro do contexto, né, dentro do modelo de jogo do Fernando Diniz. O mercado do Corinthians também o pessoal fala. Mas do Cuiabá não vejo tanta gente batendo nessa tecla. E é muito bom, porque são peças pontuais e peças que vão ser muito importantes. O Matheus Pacinato para ser reserva do Walter. O Bruno Alves, mais uma opção para zaga. E eu acho que tem tudo para ser titular. Apesar de Marlon Imperiur fazer uma excelente zaga, né? O Max pode ser um cara muito importante. O Guilherme Madruga para suprir a ausência do Ranieri, que foi pro Corinthians. A vinda do Lucas Fernandes para suprir a ausência do Cepelini lá atrás ainda, lembra? O Cuiabá não tinha contratado nenhum jogador para a posição do Cepelini com características similares ao uruguaio depois da rescisão de contrato. A vinda do André Luiz, a vinda do Eliel, que pode ser um cara também importante, podendo jogar por dentro, podendo jogar por fora. Enfim, cara, eu acho um mercado bem interessante do Cuiabá, peças pontuais, mas que estão engrandecendo ainda mais esse elenco, que vai ser pesado essa temporada, né? Já citei as competições que o Dourado vai ter. Mas enfim, acho que pode ser uma contratação pensando no futuro. Imagino que seja isso, né? Claro, ele pode atuar nessa temporada, ele pode ganhar minutos, pode ter oportunidades, mas imagino que o investimento do Cuiabá no Gimenez não seja pensando exclusivamente para o ano de 2024, mas lá na frente. É bom ser travante, cara. São cenários diferentes, né? Assim como eu falei, foi um cara que se destacou na segunda divisão do Campeonato Argentino. Ah, mas Vini, o Verratti, o centroavante do Vasco, foi o artilheiro do Campeonato Argentino da segunda divisão pelo Belgrano. Hoje ele é titular do Vasco, é um dos principais centroavantes do Brasil. Sim, só que isso não é literalmente um balizador, né? Nem todos os caras que vêm da segunda divisão vão dar uma resposta logo de cara, até porque o Verratti era um cara mais experiente, há mais de 30 anos, bastante rodado. O Gimenez é um argentino que estava na segunda divisão e vem disputar a Série A do Brasileirão e vai disputar a Sul-Americana pela primeira vez, né? Um torneio continental. Então, é necessário ter uma paciência, é necessário ter um tempo de adaptação para o cara, mas ele tem um potencial de evolução sim. Sempre a gente batendo nessa tecla que apesar de ele apesar que ele estava inserido num nível competitivo bem abaixo do que ele vai nesse momento, ele pode melhorar sim e pode desempenhar um bom futebol a médio, longo prazo na Série A do Brasileirão pelo Dourado. E aí, concorda comigo? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.